Muito boa tarde, povo de Santarém. Está no ar mais um Brasil Urgente nesta terça-feira. Estou aqui hoje substituindo o colega e chefe Carlos Silva, que teve um pequeno problema de saúde. Pequeno, tá? Não foi nada grave, ele já está se recuperando de uma gripe. E quarta-feira ele estará aqui neste estúdio apresentando novamente o Brasil Urgente para todo o Baixo Amazonas. Amanhã, né, logo enfatizar aqui essa informação, amanhã não haverá o Brasil Urgente por conta de uma programação esportiva da Band Nacional e quarta-feira o Carlos Silva volta a apresentar o Brasil Urgente para Santarém e municípios vizinhos, né? Desde já, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Nós estamos aqui para prestar um serviço muito importante à sociedade, que é informar você, quer trazer as principais notícias do dia, trazer as principais notícias da área policial, os assuntos mais relevantes, né, do dia desta terça-feira aqui em Santarém e também nos municípios vizinhos. Nós vamos agora ao intervalo comercial. Daqui a pouco nós iremos falar quais são as notícias que você vai ver aqui no ar, na tela do Brasil Urgente, um dos programas mais populares de Santarém. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu encontro você aqui, na tela da Band. Na 7ª edição Pastoral da Criança, 18 de fevereiro, tem um Palio ou 27 mil reais, ou um novo Uno Vivace ou 28 mil reais. Compre agora a sua cartela tamanho família ou a gigante com 10 chances e concorra no primeiro e segundo prêmio, 5 mil reais em cada. Já no terceiro prêmio, tem um Palio com ar ou 27 mil reais. Já no quarto prêmio, tem um novo Uno Vivace com ar, direção e vidro elétrico ou valor de 28 mil reais. E mais 10 rodadas de 300 reais. Sorteio quinta, 18 de fevereiro, pelas rádios e TV. Agora você pode treinar na maior e melhor academia de Santarém, por muito menos que você imagina. Musculação, funcional, cardio, jiu-jitsu, muay thai e boxe. Tudo a partir de R$ 69,00, com todas as modalidades inclusas. E agora aberta até a meia-noite. Venha ser Bonifit. Matricule-se. Bonifit, muito mais por menos. Tecnologia em equipamentos de som e instrumentos musicais agora está bem perto de você. Caiano, teclados, guitarras, baterias, contrabaixos, mesas de som digitais e analógicas, caixas de som de todos os modelos, luz para palco e boate. Na Caiano você encontra conversor e antena para TV digital, alto-falantes Eros com 25% de desconto. Compre na Caiano em até 10 vezes no cartão ou ganhe super desconto nas compras à vista. Caiano, 15 de novembro, Centro, fone 3522-5694. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado, e é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Oeste do Pará. Estamos no ar agora em definitivo. Como eu disse, nós iremos agora falar as principais notícias que serão destaque aqui no Brasil Urgente Santarém. Olha, um pitbull atacou um cavalo em uma confusão entre os donos, foi parar na polícia. Olha, as cenas desse caso, desse pitbull que atacou um cavalo hoje lá no bairro São José Operário, são impressionantes. São cenas fortes que nós, a pedido dos telespectadores, iremos colocar no ar. Mas desde já falamos, são cenas fortes, é uma confusão geral que ocorreu lá no bairro São José Operário na manhã de hoje, nesse caso, né, envolvendo um pitbull e um cavalo. O pitbull saiu da sua casa, conseguiu fugir e atacou um cavalo na rua. As cenas são realmente impressionantes. Olha, um casal em Óbidos foi preso por tráfico e outro indivíduo foi detido em uma blitz, também acusado de tráfico. Eita, é muito caso de tráfico aqui em Santarém. Hoje eu estava acessando a internet, navegando na internet,
e vi uma informação, uma notícia, de que a principal infração, né, que a gente não pode falar crime, né, cometida por menores de idade, por adolescentes que são detidos, que estão na FASEPA aqui em Santarém, é o tráfico de drogas. O principal crime é o tráfico de drogas. Quer dizer, olha só para onde está indo a nossa juventude, né? Porque a droga é muito atraente para a juventude. Além disso, olha, 90 quilos de peixes são apreendidos pela Vigilância Sanitária no Mercadão 2000. É a falta de responsabilidade com a alimentação do povo. E você vai saber as últimas atualizações sobre a interdição da BR-163 em Itaituba. Eu sou o Rafael Ribeiro e este é o Brasil Gente. Você que ligou a televisão agora, eu estou aqui hoje substituindo o colega Carlos Silva, que teve um pequeno problema de saúde, uma gripe, e eu falei anteriormente que ele voltaria na quinta-feira a apresentar o programa. Não, ele vai apresentar na sexta-feira, tá? Amanhã não haverá Brasil Gente por conta de uma programação esportiva e na quinta-feira haverá o sorteio da bolada Show de Prêmios, ok? Vamos de notícia. Agora notícias lá da capital do estado. Assaltantes presos que fizeram vítimas refém na capital do estado na semana passada foram liberados pela justiça. Na tela. A Polícia Civil, no sábado passado, autuou em flagrante delito 3 homens que assaltaram 4 pessoas, entre elas 2 senhoras, em uma caminhonete L200 no bairro da Pedreira. Eles se chamam Jonas Vasconcelos da Ressurreição, Samuel Oliveira Pratinha e Gustavo Mateus Silva dos Santos, todos jovens. Foram apresentados na Central de Flagrantes de São Brás. Durante o assalto, um oficial da Polícia Militar, ao perceber a situação, pediu apoio. 12 viaturas perseguiram o bando que levava as vítimas dentro da L200 na qualidade de reféns. Naquela oportunidade, os bandidos dispararam 5 tiros contra policiais militares. E somente se renderam depois de uma ampla negociação, inclusive com a presença de familiares e a imprensa, que foi exigida pelos bandidos. Esses marginais foram autuados em flagrante delito nos crimes de sequestro, cárcere privado, formação de bando, porte ilegal de 2 armas de fogo, roubo majorado e possuem antecedentes. Um deles, o Samuel Oliveira Pratinha, no mês de janeiro deste ano, mês passado, cometeu um assalto a uma farmácia da rede Big Ben, na Almirante Vandenkolk, próximo à Doca Centro de Belém, bairro do Marizal. Naquela oportunidade, cometeram diversas ações de humilhação dentro do estabelecimento comercial. Uma mulher participava. Depois a Rotam prendeu os 3. Ele, o Samuel e os comparsas deste assalto na farmácia, autuados em flagrante e recolhidos à SUSIP. Já estava em liberdade quando cometeu este assalto e mais um contra um médico, dono de um automóvel de luxo, e contra um empresário, dono também de um outro automóvel de luxo. Essas vítimas reconheceram esses bandidos na Central de Flagrante de São Brás. Os procedimentos foram tomados à parte. Autos do flagrante, imediatamente encaminhados à justiça, e eles, os marginais, os 3, à disposição da justiça, ficaram em uma custódia. Horas depois foram encaminhados para a chamada audiência de custódia, em que o juiz de plantão, o excelentíssimo senhor doutor Marcos Alan de Melo Gomes,
O juiz, ao analisar todo o procedimento do flagrante, resolveu dar liberdade provisória para os 3 assaltantes, alegando que o delegado da Central de Flagrantes, ao cumprir os ritos, os autos do flagrante, não colocou a necessidade de manter os 3 assaltantes em custódia, ou seja, presos preventivamente. E, em decorrência, deu a liberdade provisória para os 3 que devem responder na justiça, entretanto, as acusações. Olha, grande repórter Adamor com as informações dessa situação. Quer dizer, a polícia prende e a justiça solta. Todo criminoso pode ser a pior pessoa que seja. Ela tem direito à ampla defesa e não vamos questionar isso aqui. Mas a justiça ir lá e soltar o indivíduo que acabou de ser preso após cometer um assalto com reféns, aí já é demais. Eu queria entender o que se passa pela cabeça do magistrado, do juiz, ao agir dessa maneira, ao permitir que um indivíduo que praticou um crime desse, um crime violento como um assalto com reféns, soltar o cara, mandar o cara para a rua, tirar o cara da prisão e mandar o cara para a rua. Realmente eu gostaria muito de entender, às vezes, certas atitudes, certas decisões da Justiça do Estado do Pará, da Justiça do Brasil. Navegando também nas redes sociais, eu fiquei sabendo de um caso, por outro lado, fiquei sabendo de um caso de 2 rapazes que foram acusados de cometer um crime e eram inocentes e ficaram presos 2 anos e 5 meses. Ficaram presos durante 2 anos e 5 meses, cumprindo pena como se fossem bandidos, como se fossem criminosos. E agora a justiça reconheceu que eles são inocentes. Olha só a injustiça, né? Olha só a injustiça. Enquanto criminosos como esses, que praticaram crime, praticaram assalto com reféns, são soltos, por outro lado, tem pessoas que não cometeram crime algum e ficaram 2 anos e 5 meses presos. E eu vou trazer essa informação, eu quero aqui deixar claro para a população de Santarém. No próximo Brasil Gente, eu vou trazer essa reportagem aqui sobre esses 2 indivíduos que foram presos durante mais de 2 anos e depois a justiça reconheceu que eles eram inocentes. Tá? A Defensoria do Estado, a sede da Defensoria do Estado aqui de Santarém, defendeu, né, o defensor Daniel Ascher os defendeu e conseguiu soltá-los. Né? Agora vamos para outra informação que realmente deixa a gente indignado. Continua interditada a BR-163 no trecho correspondente ao distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba. Os manifestantes estão desde domingo no local pedindo explicações do governo federal sobre a exclusão do trecho do planejamento do programa Luz para Todos, que visa a ampliação da rede elétrica no estado. Vamos para a reportagem de Pedro Filho. A interdição da BR-163, a Cuiabá-Santarém, começou no final da tarde deste domingo, no distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba, no sudoeste do estado do Pará. Os moradores das comunidades ao longo da PA Transgarimpeira reivindicam energia do programa Luz para Todos e a recuperação de 200 quilômetros da PA Transgarimpeira, que dá acesso à maioria das comunidades produtora de ouro e que movimenta a economia da região. Os manifestantes reivindicam a construção de 200 quilômetros de rede na rodovia Transgarimpeira, que estava programada para ser atendida na etapa 9 do programa Luz para Todos, mas acabou sendo excluída do programa sem nenhuma justificativa do governo federal. O governo, volta a dizer, irresponsavelmente tirou a região Transgarimpeira da etapa 9 e não gerou um novo contrato para que garantisse que aquela região fosse contemplada com o projeto Luz para Todos. Nós estamos aguardando uma resposta. A gente gostaria de, se essa mensagem chegasse até a presidenta ou o senador Paulo Rocha, a gente gostaria de dizer que nós precisamos muito dessa energia. Nós precisamos dessa energia porque essa energia já era para
para tudo era para 2009, nós estamos em 2016. A fila de carros e carretas é grande no local. Os manifestantes dizem que só vão liberar a rodovia quando tiver uma resposta definitiva do governo federal. Estamos dispostos a ficar o tempo necessário até uma resposta positiva, resposta a nível federal, a nível do estado e também a nível de município, né? Que é uma ajuda boa para a gente também, porque você vê umas comunidades de hoje de um número elevado de moradores, né? E que não tem nada. É uma energia que nós precisamos e Moraes de Almeida está apoiando sim esse manifesto, que nós precisamos a melhoria Moraes e a implantação na Transgarimpeira. É inadmissível que a gente está em pleno século XXI e ainda tem comunidades que já são vilas grandes e subdistrito como Cripurizão e ainda não tem energia elétrica. Tem comunidades ainda na BR-163 que também não tem. Então, assim, cadê a energia para todos? Até o final da manhã desta segunda-feira, os manifestantes ainda não haviam recebido nenhuma resposta do governo federal. Já os caminhoneiros que transportam grãos do Mato Grosso para Miritituba estavam revoltados com a interdição da rodovia. Os caras ficam lá no poder mentindo pro pessoal e acabando atrasando nosso trabalho, nosso serviço. Eles começam com mentira e não cumprem com as palavras deles e nós estamos pagando pato aí. Quem que paga nossas contas? A gente tá aí lutando aí para pagar as contas aí e o povo fecha a estrada aí para nós passar. Eu acho que tinha que melhorar mais a estrada, a situação do meu caminhão lá, tudo arrebentado por causa das estradas. Eu concordo com essa reivindicação dele. Nós já temos os problemas de estrada, de atoleiro, de asfalto ruim. Então aí o que acontece? Chega numa situação que, será que todo mundo vai precisar reivindicar alguma coisa? Ele precisa usar o caminhoneiro para prejudicar mais ainda a classe que já está numa situação difícil? Olha, ainda bem que o Brasil Urgente, os programas populares aqui da RBA permitem que nós falemos a nossa opinião aqui no ar. Eu vou falar a minha. Parabéns para essa população que está manifestando, porque é um direito de todo cidadão ter o serviço básico dentro de casa, entre eles a luz elétrica. Quer dizer, aquela região de Itaituba está prestes a receber vários barramentos, né, várias barragens do rio Tapajós naquela área para a construção de hidrelétricas. E até o momento não tem energia elétrica para as pessoas que moram naquela região. Lógico que atrapalha a produção, atrapalha o escoamento de grãos, atrapalha o escoamento de alimentos, a importação de alimentos e a exportação de alimentos pela BR-163, que é a nossa principal estrada, aqui que liga o norte do Brasil ao centro-oeste brasileiro, até o sul, parte do sudeste brasileiro, mas é a forma que essa população encontra de chamar a atenção do governo federal, que parece que do ano passado para cá, o governo federal tem se tornado distante da população aqui do Baixo Amazonas, aqui do oeste do Pará. Parece que tem se tornado cada vez mais distante. Durante um tempo, o governo federal era muito presente nessa área. Nós percebíamos a presença do governo federal, dos projetos dos ministérios aqui na região oeste do Pará. Mas de um tempo para cá, antes mesmo da crise financeira, nós percebemos que o governo do estado está, aos poucos, abandonando o oeste do Pará. Realmente lamentável essa situação dessa população não ter a energia elétrica, que é um serviço básico. E tem que cobrar mesmo, tem que cobrar. Cadê o Ministério de Minas e Energia? Será que eles não sabem dessa manifestação? Eu fico me perguntando, será que o ministro de Minas e Energia, que eu não recordo o nome agora, se eu não me engano é o Edson Lobão, não tenho certeza. Não recordo o nome agora do ministro de Minas e Energia. Mas será que ele não sabe dessa manifestação? Será que ele não sabe? A Rede Celpa se manifestou já, inclusive, a Rede Celpa já se manifestou, disse que a responsabilidade é do governo federal, né? Ela só é uma concessionária, é só uma empresa prestadora de serviço, mas o programa Luz para Todos é uma parceria entre o governo federal e a Celpa Equatorial, né? Então eles disseram que a responsabilidade cabe então ao Ministério de Minas e Energia, que até agora não deu nenhuma explicação
para essa população aí de Itaituba. Eu conversei com o repórter Pedro Filho, só uma correção, o repórter que você acabou de ver na reportagem aí da TV Eldorado é o Manuel, repórter Manuel Oliveira, né? Marinaldo Oliveira, ou melhor, muito obrigado, tá? Marinaldo Silva, muito obrigado, Léo, muito obrigado. Marinaldo Silva. O Pedro Filho ficou de entrar ao vivo aqui no Brasil. Gente, infelizmente não conseguimos contato com ele, porque eu gostaria muito que ele atualizasse a gente sobre essa informação, ou que alguém nos atualizasse sobre essa informação. Se teve ou não um efeito essa manifestação lá em Itaituba diante do Ministério de Minas e Energia, diante do governo federal. Inclusive, eu pedi aqui, o Silvio Marcos está me auxiliando, né? Aqui está tentando contato ainda com Itaituba e tentando contato também com o deputado Ayrton Faleiro, que pode nos esclarecer sobre isso, pode nos atualizar sobre isso, eu tenho certeza. Tá? Agora vamos para o giro policial. O que foi notícia, o que foi destaque na área policial hoje aqui em Santarém, você acompanha agora. Joelison Jati Mota, de 23 anos de idade, foi preso pela Polícia Militar, acusado de tráfico de drogas. O fato ocorreu durante uma fiscalização de trânsito. O acusado foi reconduzido até a delegacia de polícia. O sargento PM Nogueira fala sobre o procedimento. É que nós fomos dar um apoio a uma fiscalização do Detran e estávamos abordando pessoas em atitude suspeita, né? E nessa abordagem nós encontramos com o mesmo uma pequena quantidade de supostamente ser entorpecente. Aí trouxemos aqui para depor para os procedimentos. Foi preso pela PM Elivelton Mota de Souza, 23 anos de idade. Ele é acusado de cometer um arrombamento em um comércio no Maracanã. Exatamente, esse indivíduo dá muito problemas para as polícias, né? O crime dele principalmente é de furto e roubo. E hoje ele foi apresentado aí pela Polícia Militar, está sendo lavado o procedimento e ele vai ser encaminhado para a penitenciária. Foi preso em flagrante o casal Jotemar Castro Simões, 32 anos de idade, e Thalita da Silva, 30 anos. O casal é acusado de vender drogas em Óbidos. Tá aí, as principais notícias da área policial, com a reportagem do nosso Willary Souza, o Coruja, né? Sempre está cedinho lá na Delegacia de Polícia Civil trazendo as informações. A gente vem aqui e faz a narração para exibir no Brasil Urgente. Nós vamos agora para o intervalo policial e depois do intervalo eu vou mostrar aqui o vídeo do Pitbull que atacou um cavalo lá no bairro São José Operário. Daqui a pouquinho você vai assistir o vídeo completo. As cenas são impressionantes, as cenas são fortes. Eu estou avisando logo aqui, as cenas são fortes. Se você tem problema com cenas fortes, tire as crianças da sala durante um momento, depois retorne para assistir o Brasil Urgente. Depois de eu exibir esse vídeo, depois do intervalo. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o Brasil Urgente. Você sabe o que é preciso para ter educação de qualidade? Estudar com professores qualificados. E para isso, o custo da educação precisa ser alto? Não. Aqui você pode ter um ensino de qualidade por um preço justo e terminar sua graduação sem dívidas. Tá vendo? Aqui você pode. Na Unip, você tem educação de qualidade, professores qualificados e infraestrutura completa, com a melhor relação custo-benefício do mercado. Unip! Aqui você pode! Não está mais aguentando o calor? Quer climatizar sua casa ou seu ambiente de trabalho? Então não perca tempo. Procure a Climar Refrigeração. Além de um atendimento personalizado com profissionais qualificados, na Climar Refrigeração você vai encontrar centrais de ar modernas com qualidade, garantia e bom preço. E mais, trabalhamos com serviços de limpeza, manutenção, instalação e venda de peças. Na compra de sua central de ar, a primeira manutenção preventiva é grátis. Aceitamos cartões de crédito. Ligue ou faça-nos uma visita. Climar Refrigeração. O conforto sempre perto de você.
No Brasil, as doenças da circulação, como infarto, AVC e trombose, provocam várias mortes por ano, além de causar dores nas pernas, falta de ânimo e aumento das inflamações. Mas tudo isso pode ser evitado. Melhore seus hábitos de vida com Mega Vita, feito com matérias-primas dadas da melhor qualidade. Ligue, aproveite, ligue agora, 939-9109-0959. As primeiras 50 pessoas que ligarem ganharão um desconto especial. Mega Vita, saúde para a sua vida. Pai, o que são direitos e deveres? Deixa comigo. Vamos pegar como exemplo um cliente Celpa. Todos os clientes têm direitos assegurados. E um dever é manter as instalações da sua casa sempre em boas condições. E o seu cadastro como cliente Celpa sempre atualizado. Mas caso precise de ajuda, basta ligar para a Celpa. O atendimento é gratuito, 24 horas e é um direito nosso. Correto. Direitos e deveres. Celpa. Celpa, energia para transformar. Vamos agora com o Brasil Urgente. Gostaria de saber, Léo, se o Pedro Filho já está no telefone. Se o Pedro Filho já está ao telefone com a gente para entrar ao vivo com as informações. Boa tarde, Pedro Filho, aí de Itaituba, da TV Eldorado. Uma boa tarde para você. Muito obrigado por atender o nosso telefone e trazer as informações sobre a interdição lá da BR-163. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Aqui é Pedro Filho de Itaituba. Boa tarde, ali aos santarenses. É o seguinte, Rafael, a liberação da rodovia BR-163 está, nesse momento, sendo negociada com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Só tem um detalhe, é que os manifestantes, eles querem luz para todos. Ali na região da Moraes Almeida, Cripurizão, Cripurizinho, Jardim do Ouro. A situação lá ainda é meio complexa, porque eles alegam que se até quinta-feira não houver uma negociação por parte de alguma pessoa, de alguma autoridade do governo federal, a situação pode complicar, porque até então eles estão liberando a rodovia a cada 12 horas. Inclusive, há praticamente uma hora atrás, eles liberaram e os últimos caminhões estão passando. E prometeram voltar novamente a interditar logo em seguida. E, segundo eles vão continuar lá por tempo indeterminado até que o governo federal se manifeste e possa levar luz para todos, para aquela realidade no qual eles vivem hoje sofrendo. Inclusive, a comunicação está sendo feita somente aqui pela internet, que a própria telefonia fixa lá não está funcionando há 6 meses. Isso aí vem prejudicando o trabalho de negociação, uma situação complicada. Só que com um detalhe, a questão do pessoal da Celpa, eu conversando com 2 pessoas da Celpa, eles alegaram também que eles precisam de fazer esse trabalho. Não está planejado agora para 2016, e sim para 2017. Mas mesmo assim tem que ter uma ajuda do governo federal, porque o custo dessa obra deve chegar em torno de 150 milhões de reais. Entendeu? Porque é uma extensão muito longa, aproximadamente 200 quilômetros, e é uma situação complexa para eles. Mas o que eles esperam, os manifestantes, é uma negociação mais rápida com o governo federal, prometendo, inclusive, incluindo novamente esse trecho que o governo federal tinha saído, tinha tirado, aliás, entendeu? Lá do projeto para agora 2016. A situação lá é tensa. E segundo isso, até quinta-feira não chegar a um acordo das autoridades, não procurarem o pessoal lá na interdição, eles não vão mais liberar de 12 em 12 horas, vão manter. Se até quinta-feira não tiver uma resposta, eles vão fechar completamente a rodovia. Pedro, até o momento, nenhuma explicação do governo federal, nenhum sinal de negociação com os manifestantes? Até agora não. Quem conversou com eles foi o pessoal da própria Celpa, entendeu? Que falaram justamente, deram essa justificativa, que a Celpa não tem o recurso suficiente para poder fazer atender essa exigência deles, porque é um custo muito alto e necessita da ajuda do governo federal. Primeiro tem que começar por Novo Progresso, entendeu? Para melhorar a energia do município de Novo Progresso, depois fazer um rebaixamento até a cidade, a comunidade, o distrito, aliás, de Moraes Almeida, justamente para levar para Jardim do Ouro, depois Cripurizinho e Cripurizão. Então, a Celpa não tem recurso suficiente e o governo federal também tirou
entendeu? Aí essa extensão, aí colocando uma situação também difícil, entendeu? Mas vamos ver até quinta-feira se alguém do governo federal se manifesta justamente para dar uma posição ou se eles vão continuar com a rodovia interditada. Filho, diretor e repórter também, apresentador, né? Aí na TV Eldorado de Itaituba, muito obrigado pela sua participação, por nos atualizar sobre esse assunto muito importante que daqui a pouquinho nós vamos inclusive tratar sobre isso aqui. Hoje em Santarém tem um seminário que vai debater o direito da população, os direitos das populações afetadas por grandes projetos, né? Quer dizer, essa população está fazendo manifestação porque não tem energia, né? Quer dizer, daqui a pouquinho, Belo Monte, a trancos e barrancos foi construída lá em Altamira, né? E daqui a pouco vai estar gerando energia. Eles querem construir mais hidrelétricas aqui na região do Tapajós. Para onde vai essa energia? O povo aqui da região não tem energia. O povo do Sudeste tem energia, fábrica, mas aqui na região, infelizmente, não é fornecido esse serviço com a qualidade que se espera. Agora sim, eu vou trazer a imagem que muitos telespectadores estão aguardando aqui. Um pitbull atacou um cavalo na manhã de hoje no bairro São José Operário. Esse ataque gerou uma grande confusão e terminou inclusive em tiros. O caso foi parar na polícia, na delegacia da Polícia Civil hoje pela manhã. O dono do cachorro chegou a puxar uma arma e atirar para cima e também ameaçar o dono do cavalo que estava na rua e foi atacado pelo cão. Olha as imagens. Põe as imagens, por favor, Léo Cordeiro. Põe as imagens. Pode dar o play aí no vídeo que inclusive estava na internet, sendo divulgado na internet. As imagens são realmente fortes. Aí o momento do cavalo que foi atacado pelo cão feroz, olha aí. E as pessoas aí, os vizinhos, tentando tirar o cão, né, que estava atacando o cavalo, inclusive agredindo o cão, né? O cavalo sendo atacado, sendo machucado pelo pitbull e a população revoltada atrás do cão, tentando separar os dois animais. Que confusão que ocorreu hoje lá no bairro São José Operário. Olha só, o vídeo é um pouco longo porque mostra também parte da confusão entre os proprietários do cão e o proprietário também desse cavalo, né? No momento em que ele estava preparando o cavalo para colocar na carroça, foi o momento que o cão fugiu da sua residência, da residência onde ele é criado, e atacou o cavalo. Olha só, que situação. Coitado dos animais, né? Coitado, a gente que gosta de animal, realmente dá uma pena, né? Que o cavalo ficou bastante machucado e acabou gerando essa confusão. Isso mostra, inclusive já foi abordado aqui no Brasil Gente, que os donos de pitbull ou de qualquer outro cão, porque o pitbull, na verdade, ele não é uma raça em si violenta, né? Ele é um pouco mais agressivo do que outras raças de animais. Mas, por exemplo, o Doberman é um animal também bastante agressivo. É um cão que tem esse instinto um pouco mais agressivo do que, por exemplo, um poodle, né? É lógico, é evidente, é da natureza do animal. Então, o proprietário que é racional tem que ter cuidado com esse animal. O proprietário tem que garantir a segurança dos vizinhos. Se é um cavalo, é um animal gigante. Se fosse uma criança, agora eu quero me dirigir para o proprietário desse pitbull, que é morador lá do bairro São José Operário. Se fosse uma criança, que Deus o livre, e aí? O que ia acontecer com você? Né? Foi um cavalo. Mas se fosse uma pessoa, um ser humano que estivesse passando ali na frente da sua residência e o seu cão, de repente, por irresponsabilidade sua, saísse da sua residência e atacasse a pessoa. Eu gostaria muito que esse caso fosse esclarecido. Aqui quero até deixar um recado para os repórteres. Amanhã eu também vou para a rua, vou para a reportagem, para a gente esclarecer melhor esse caso e trazer aqui na tela da RBA, porque
é realmente uma irresponsabilidade do proprietário do cão deixar um cão desse, agressivo, um cão feroz, sair da sua residência e atacar o cavalo dos outros, e poderia ser uma pessoa e até uma criança. Que situação ainda gerar toda essa confusão que foi parar na polícia. O proprietário ainda se achar na razão de ameaçar o proprietário do cavalo. Realmente, eu nunca vi isso acontecer, não tenho muitos anos assim de imprensa, tenho 5 anos de imprensa, né? Menos do que muitos dos colegas, mas nunca vi uma situação dessa ocorrer. Voltamos agora novamente, nunca vi realmente uma situação dessa ocorrer. Olha, uma matéria exibida na semana passada aqui no Brasil Urgente ganhou repercussão nacional. A matéria sobre exportação do agronegócio no Baixo Amazonas foi exibida na Band News e também no canal Terra Viva. A matéria foi produzida por mim, a reportagem é minha, produção também, com as imagens do Arielton Feitosa e a edição do Ednei Vasconcelos. Vamos assistir a um trechinho da matéria, Léo, por favor, para as pessoas saberem qual foi a matéria que teve repercussão nacional, que foi produzida aqui na RBA TV Santarém. Daqui a pouquinho você vai preparar a matéria, não é isso? Maravilha. Daqui a pouquinho nós vamos assistir a matéria. Antes disso, tá no ponto? Tá no ponto. Então pode colocar no ar, por favor, Léo. Seja por terra ou por água, a soja e o milho são produtos que predominam na exportação do polo logístico do Baixo Amazonas, no estado do Pará. O aumento da demanda desse produto, produzido nas plantações do centro-oeste brasileiro, assim como em várias áreas do estado, só faz consolidar o potencial logístico da região para baratear o custo do frete dessas commodities e fazê-las chegar nos grandes centros consumidores, como Estados Unidos, Europa e, é claro, a grande cliente do Brasil, a China. Esse potencial pode ser confirmado nos números apresentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em 2015, em plena crise econômica, a exportação de granais sólidos subiu 54%, apenas no chamado Arco Norte, nos portos da Amazônia e Nordeste. Isso significa um salto de 13 milhões para 20 milhões de toneladas ano. O Porto de Santarém já é pequeno para suportar tanta demanda e por isso devem ser leiloadas mais 2 áreas dentro do espaço da Companhia Docas do Pará para empresas especializadas em exportação de grãos e importação de fertilizantes. Além de você que quer assistir a reportagem completa, ela está disponível também no YouTube, no meu canal, Rafael Ribeiro, canal no YouTube. Tem outras matérias também produzidas por mim lá no canal e também no site da Band News na internet. Olha, vamos agora para a informação que eu fiquei bastante interessado em saber o que o município pode fazer para resolver o problema dos terrenos baldios espalhados pela cidade. Um vereador aqui da Câmara Municipal, Anderson Pinto, cobrou ação punitiva do município contra os donos de terrenos baldios espalhados pela cidade, que estimulam a insegurança e também a proliferação do danado do Aedes aegypti. Olha, esse mosquito vem atazanando a vida dos brasileiros já há muito tempo. Inclusive agora mobilizou o Exército. Olha só, um mosquito mobilizando o Exército. É por isso que é importante todos nós nos conscientizarmos de cuidar e prevenir a ação desse mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e também a Zika vírus, né? O Zika vírus. A reportagem é do Silvio Marcos Maia. Olha, durante essas 2 últimas 3 semanas, nós mostramos aqui na TV diversas situações de terrenos baldios, de lixo jogado no meio da rua e terrenos que estão desocupados e que as pessoas estão aproveitando esses lugares para depositar lixo. E a propósito disto, o vereador Anderson Pinto fez um pronunciamento na Câmara a respeito do assunto. Vereador, quero que você fale sobre o seu pronunciamento, a quem que o senhor se dirigiu e quais são as reivindicações ou cobranças diante dessas situações que foram exibidas aqui na RBA. Primeiramente, é importante dizer que o governo municipal, através da fiscalização, precisa fazer o seu papel de estar notificando os proprietários e poceiros desses terrenos para que executem a limpeza. Existe uma lei do ano de 2003
que é a lei de combate a roedores e a vetores que provocam qualquer tipo de doença, como o próprio Aedes aegypti, que já prevê essa limpeza. Como também existe aprovada nesta casa, desde 2011, a questão do IPTU progressivo, em que se a pessoa que tem um terreno não cuida, não faz o cercamento, não mantém limpo, ele vai com o tempo tendo aumento no seu IPTU e no prazo de 5 a 10 anos ele pode perder esse terreno e retornar ao patrimônio público municipal. E o que nós aproveitamos para pedir na nossa explanação na Câmara foi exatamente que a Prefeitura possa estar fazendo esse trabalho de notificação e, sobretudo, alertando o proprietário e pedindo e apelando aos proprietários e poceiros que possam efetivar a limpeza dessas áreas, assim como vizinhos de alguns desses terrenos baldios que aproveitam o próprio terreno para jogar lixo, como se fosse algo natural. E isso nos preocupa, nós temos que zelar pela nossa saúde. Estamos vendo o que está acontecendo no país, essa onda toda, que agora não é mais só a dengue, é a zika, é o chikungunya, né, melhor dizendo. Isso tem uma acarretada na saúde da população e Santarém precisa estar preparado. E o que nós observamos é que os terrenos baldios, toda vez que se há uma ação de imediata, há uma limpeza e depois fica por isso mesmo, as pessoas não cuidam mais e tem acarretado essa preocupação. Existe uma proposta de reformular essa legislação para aumentar a rigidez de cobrança, aumentar valores de cobrança. Inclusive, eu defendo que a Prefeitura deveria realizar esse serviço e cobrar do proprietário do poceiro uma limpeza do terreno, que é possível, que seria uma taxa municipal cobrada por metro quadrado, porque se o proprietário poceiro não se preocupa, o município precisa se preocupar. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando nessa direção, que não dá para deixar mais da forma que está os terrenos baldios em Santarém. Vereador, é muito comum a gente perceber que as pessoas elas fazem uma espécie de limpeza em casa, fazem uma limpeza dentro de seu imóvel e tem despejado esse lixo nesses terrenos baldios ou até mesmo no meio da rua. Como é que a Câmara pretende fiscalizar a ação da Prefeitura e a ação também de moradores nesse sentido? Aquilo que nós conseguimos detectar pela Câmara, a gente tem informado aos órgãos competentes que não foram alcançados pela fiscalização para que o faça. Exemplo disso, hoje mesmo nós estivemos visitando algumas áreas da cidade, no bairro da Liberdade, no bairro da Floresta, em que lixos são jogados em lugares inadequados e estamos exatamente levando ao conhecimento. O nosso papel como vereador da fiscalização é estar recebendo essas denúncias ou verificando em loco aquilo que a gente pode alcançar a partir de uma visita que a gente faz no bairro, numa comunidade, e comunica pedindo providência aos órgãos competentes que têm uma tramitação. Notificação, primeiramente, daquela pessoa que jogou o proprietário de um terreno baldio ou daquela que foi identificada que jogou o lixo. Depois tem a questão da inflação e das multas que podem também ser aplicadas. O certo é que nós precisamos melhorar essa política de controle e fiscalização com maior punição para quem não cuida do seu lixo e para quem não cuida dos terrenos baldios em Santarém. É a nossa proposta que nós defendemos, é algo que com certeza mexe com muita gente, mas principalmente causa muito prejuízo à população como um todo. Você imagina um terreno baldio como esse, sem nenhum tipo de acesso, ser simplesmente uma área de proliferação de mosquitos, de roedores, que provocam as doenças, causando um problema sério de saúde e aumentando o custo com saúde em Santarém. Muito obrigado ao vereador Anderson Pinto, que fez esse pronunciamento na Câmara aqui de Santarém, falando sobre esses assuntos de áreas que estão desocupadas e que muita gente aproveita esses terrenos para depositar lixo doméstico, lixo, resíduos também de oficinas mecânicas, enfim, são áreas que são ociosas e que o poder público precisa tomar conhecimento e tomar uma atitude diante disso. Eu volto com você no estúdio, Rafael. Obrigado, Silvio, pela sua informação. Olha, se fosse só o problema do lixo, né, já seria ruim. Mas esses terrenos baldios também servem para o abrigo de bandidos, né? O abrigo de pessoas que cometem crimes, fogem e vão lá se esconder nesses terrenos baldios. Aqui atrás da FIT, aqui, né, dessa faculdade, aqui no bairro, tem muito terreno baldio. Tem muito terreno baldio aí atrás da FIT. É um monte, um atrás do outro, é lixo pra caramba.
É muito lixo que a gente encontra naqueles lugares. Eu mesmo já fiz diversas matérias ali naquela área sobre o lixo. Algum tempo atrás, o secretário de infraestrutura do município, Odilson Pimentel, me disse que ele iria começar a notificar os proprietários. Gostaria de saber dessa informação, se algum proprietário já foi notificado, o que está sendo feito sobre essa situação dos terrenos baldios aqui em Santarém, que é um problema de saúde pública, seríssimo, seríssimo. Olha que desperdício. 90 quilos de diversas espécies de peixes foram apreendidos no Mercadão 2000 pela Vigilância Sanitária e serão jogados, olha só, que desperdício, no lixão. Tanta gente passando fome no mundo, inclusive no Brasil, né? O Brasil saiu do mapa da fome, mas tem muita gente que precisaria de alimentação ainda. E 90 quilos de peixe foi jogado no lixo aqui em Santarém. Reportagem do Silvio Marcos Maia. Olha, Rafael, na manhã de hoje, a Divisa fez uma ação na região do Mercadão 2000. Era uma ação de conscientização para manipuladores de alimentos e que acabou coincidindo com uma apreensão de uma certa quantidade de pescado. Eu estou com a médica veterinária Cristiane Barras, que vai falar sobre essa apreensão, doutora. Em que se deu, em que momento é que se deu essa apreensão, qual foi a quantidade de pescado que foi apreendido? Pois é, como você já adiantou, né, a princípio, a vistoria foi para conscientização dos manipuladores, mas no momento da vistoria a gente observou que estava sendo vendido um peixe que não estava adequado, estava inadequado devido às condições higiênicas e sanitárias. Então a gente apreendeu porque também a pessoa que estava vendendo já foi várias vezes orientada, já foi notificada, então a gente já deu várias oportunidades para a pessoa e infelizmente ela não se adequou, então a gente teve que recolher o material de qualquer jeito e não tinha condições de venda. Tá? Foi uma quantidade boa e tivemos também recolhemos um outro material também que não estava lá adequado e trouxemos tudo, né? Além do pescado, também houve apreensão de material utilizado para armazenamento desse produto? No caso, a gente apreendeu e utilizamos foi isopores, que não estava adequado também para armazenamento. Então, o que a gente observou que não tinha realmente condições, a gente trouxe tudinho. Tá? Qual foi as espécies de pescado que foram apreendidas? Foram apreendidos 90 quilos, mais ou menos, de peixe todo, total, e eram diversas espécies. Tá? Entre elas, a que mais chama... Salgado. Tá? Qual que é o destino desse produto? A gente vai tudo por... fazer de inutilização lá no lixão, no Pirema, né? Mas a gente vai fazer uma cova, um aterro sanitário para desperdiçar esse material. E quanto às orientações que foram repassadas aos manipuladores de alimentos? Bom, a gente sempre tem um trabalho com eles para se adequar, usar a vestimenta, usar o avental, bota, tá? Acondicionamento do peixe nas basquetas, tudo adequadamente, né? Evitar salgar o peixe ali, vender esse peixe salgado, né? Que não é bom, porque o que acontece muitas vezes, o peixe já não está em condições muito favoráveis. Então, às vezes, eles salgam o peixe, o produto, para mascarar. Então, por isso que a gente orienta a não fazer esse tipo de trabalho. Tá Muito obrigado, a médica veterinária. Eu volto com você aí no estúdio, Rafael. E Silvio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui, você está aqui no estúdio. Se esse pescado não fosse apreendido, ele seria vendido para as pessoas? Ele estaria agora, nesse momento, está inclusive, pode ter pessoas, é isso? Você está me confirmando? Pode ter pessoas que compraram esse pescado estragado. Prática com, olha só que situação, né? Que situação, tá aí. Parabéns pelo trabalho da Vigilância Sanitária e reprovado o comerciante que vende esse produto estragado para a população. É um total desrespeito, né? Exatamente. A questão do armazenamento conta bastante. Foi apreendido o peixe, né? E foi apreendido também o material de armazenagem, ali os isoposes, né? Também todo o material que eles estavam trabalhando ali foi apreendido. Vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui a representante da ONG Terra de Direitos, que vai falar sobre o seminário que vai discutir hoje os direitos das populações que estão sendo impactadas pelos grandes projetos aqui no oeste do Pará. Depois do intervalo.
lugar para você se hospedar. Barro Dada Tropical Hotel apresenta a sua promoção de aniversário, com diárias a partir de R$ 89,00, de 13 de fevereiro a 31 de março. Melhor impossível. Reservas pelo fone 3222-2200. Eu sou o Edeilson. Eu sou Carlos Henrique. Ganhamos essa casa no valor de 250 mil na bolada show de prêmios. Compre agora a sua cartela tamanho família ou a gigante com 10 chances e concorra no primeiro e segundo prêmio R$5.000 em cada. Já no terceiro prêmio tem um Palio com ar ou R$27.000. Já no quarto prêmio tem um novo Uno Vivace com ar, direção e vidro elétrico ou valor de R$28.000. E mais 10 rodadas de R$300. Sorteio quinta, 18 de fevereiro pelas rádios e TV. Em meio a tantas crises, tristezas e decepções, será que Deus ainda está no controle? Descubra mais no programa Arena do Futuro com o pastor Luiz Gonçalves, toda segunda-feira às 22h20, aqui na RBA. Agora sim, de volta aqui no Brasil Urgente, são exatamente 4 horas e 10 minutos da tarde hoje aqui na região oeste do Pará. E eu vou trazer aqui no estúdio agora a Laísa Queiroz, a doutora Laísa Queiroz, advogada da ONG Terra de Direitos, né, que trabalha sobre o direito da população, direitos humanos, trabalha na área de direitos humanos, né, também sobre os direitos fundiários, vocês trabalham, tem vários projetos nessa área. Muito bem-vinda, Laísa, aqui pela primeira vez no Brasil Urgente para debater esse assunto tão importante. Hoje será realizado um seminário exatamente para tratar sobre esses assuntos importantes em relação a essas populações que vivem nesses locais onde serão construídas hidrelétricas, por exemplo, aqui na região do Tapajós e também aqui na região do Maicá, onde serão construídos aqueles portos, né? Portos graneleiros para exportação de grãos, né, que são produzidos, na verdade, no centro-oeste brasileiro. Laísa, fala um pouquinho sobre esse seminário, os assuntos a serem abordados e as pessoas que irão participar. Boa tarde. Boa tarde. O seminário ele vai começa hoje, né, vai do dia 16, 17 e 18, lá na UFOPA Rondon, e ele chama de Direito e Desenvolvimento. E o objetivo é a gente abordar exatamente esse cenário neodesenvolvimentista, que tem como plano a construção de grandes projetos em várias regiões no país, sobretudo na Amazônia, e que esses projetos eles têm sido construídos a revelia de direitos humanos das populações que são atingidas. Várias violações de direitos a gente pode observar, né, no transcurso da construção desses grandes projetos, como foi com Belo Monte e como tem acontecido com a construção da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós e com os portos do Maicá, que são os dois casos que nós vamos abordar especificamente. Quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, pessoas sendo impactadas e não sendo informadas sobre a construção desses grandes projetos. E mais, povos e comunidades tradicionais tendo seu direito à consulta prévia, livre e informada não garantido. Exatamente, né? Quem vai participar desse seminário, daqui a pouquinho eu vou fazer algumas perguntas no sentido de como vocês têm discutido com as populações esses grandes projetos. Quem vai participar do seminário, quais são os órgãos e também as entidades? Hoje, o seminário, a gente vai fazer uma abordagem mais geral sobre o neodesenvolvimentismo. Então, o Ministério Público Federal, na pessoa da Débora Duprá, e o Luiz de Camões Boaventura e a Terra de Direitos. Durante os outros dias, a gente vai contar com a participação e contribuição dos movimentos sociais. A Federação das Organizações Quilombolas, o movimento indígena, o movimento de atingidos por barragem, e os movimentos que organizam e que fazem luta perante esse modelo de desenvolvimento são, inclusive, as principais pessoas que têm a contribuir para uma leitura mais fiel de quais violações têm acontecido, né, na vida dessas pessoas. Você falou em desenvolvimentismo, né? É uma expressão que a gente estuda na história que teve origem na ditadura militar, né? E, na verdade, a gente percebe que não teve muita diferença a forma como esses projetos têm sido instalados aqui na nossa região amazônica. Você tem ido nas comunidades, vocês da Terra de Direitos têm ido nas comunidades, o que essas comunidades têm achado
desses grandes projetos, como elas têm recebido essas informações. E você falou também sobre a consulta prévia. Como tem sido feito esse procedimento por parte das empresas, das concessionárias, né, dos consórcios, aliás, de empreendimentos e a população? Então, para todas essas comunidades, né, nós fazemos trabalho próximo a essas comunidades que vão ser atingidas por esses grandes projetos. Em todas essas comunidades, a gente percebe como se diz, uma continuidade e uma série de violações de direitos que são muito similares. As pessoas elas não são informadas sobre os impactos, estudos são feitos dentro dos seus territórios, sem as pessoas serem comunicadas sobre o que está acontecendo. As empresas, né, elas acabam recolhendo material biológico, principalmente de terras indígenas e de comunidades tradicionais, e não realizam o direito de consulta. E, no caso do direito de consulta prévia, o que diz a Convenção 69? Que as comunidades tradicionais elas têm que ser consultadas de forma prévia a qualquer ato tendente a impactar o seu modo de vida ou tendente a mudar a rotina, né? Só que a consulta ela não foi realizada até hoje, nem com relação aos portos do Maicá e nem com relação à usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Ninguém foi consultado e os estudos continuam. O leilão da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós foi anunciado para o meio do ano. E o que há de mais grave também nesse cenário é que o terminal da empresa Embraps, né, que é os portos ali no Maicá, o relatório de impacto ambiental que foi realizado dentro das terras, né, do território de comunidades quilombolas, ele nega a existência de comunidades quilombolas na área. Ele omite a existência de comunidades indígenas e nega a existência de comunidades quilombolas, como se eles não existissem na área de incidência do empreendimento. Esses relatórios de impacto ambiental e a RIMA, né, também os estudos de impacto ambiental, na verdade são contratados pelas empresas, né, e por isso que nós encontramos esses erros grotescos, né? Todos nós sabemos que existem comunidades quilombolas ali na área do Maicá. Agora, Laísa, sobre essas... Hoje eu recebi uma informação no WhatsApp de que outras entidades, inclusive a Terra de Direitos, estavam criticando a suspensão, na verdade, o cancelamento, né, da audiência pública que seria realizada agora dia 23 sobre os portos da Embraps, né? Fale sobre isso, por favor. Não, na verdade, nós não estávamos criticando o cancelamento da audiência. A gente entende que a audiência ela não tinha a menor condição de acontecer. A audiência pública ela é obrigatória a acontecer, mas ela não poderia acontecer, porque o relatório de impacto ambiental, a SEMAS, divulgou o relatório de impacto ambiental, mas ela manteve às escondidas o estudo de impacto ambiental, que é fundamental para fundamentar inclusive a argumentação, a discussão dos órgãos públicos, dos movimentos sociais dentro da audiência pública. Não é possível a gente ir para uma audiência pública sem ter acesso ao estudo de impacto ambiental, né? Então, a SEMAS ela cancelou e ela suspendeu a audiência pública depois de pressão dos movimentos sociais e requerimento do Ministério Público. Mas a nossa crítica foi que a suspensão da audiência pública ela teve como única justificativa o fato de... A SEMAS apresentou como justificativa a necessidade de fazer mais reuniões nos bairros e tudo, mas continuou negando a existência de comunidades quilombolas e a necessidade de realizar consulta. Pedidos de consulta foram realizados e fundamentaram o pedido de suspensão da audiência e a SEMAS continua negando. Olha, Laísa, eu quero aqui falar para a população que está assistindo o Brasil Gente, independente da pessoa ser a favor ou ser contra da instalação das hidrelétricas, dos portos no Maicá, enfim, é importante que nós debatermos esse assunto. Esse assunto ser cada vez mais debatido, discutido nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, nos programas de televisão, nas rádios, nos jornais impressos e etc. É muito importante que nós, cada vez mais, possamos nos informar sobre esses projetos. Por quê? São empresas de fora que estão se instalando em nossa região. Então, se é nossa região, se a cidade é do Santareno, se a cidade é nossa, então nós devemos saber os mínimos detalhes de como vão acontecer essas instalações, de como eles pretendem conversar com a comunidade, de como eles pretendem construir esses empreendimentos, que na verdade o maior beneficiado desses empreendimentos serão os empresários, serão os donos das empresas. Isso é indiscutível, né? Por mais que tenha algum benefício para a população, mas os principais beneficiados são os empresários, né? Muito obrigado, Laísa, pela sua participação aqui conosco no Brasil Gente. O espaço está sempre aberto
para nós discutirmos sobre esse assunto. Nosso tempo já esgotou, infelizmente. Agora nós vamos ficar com a programação do Brasil Gente Nacional com o José Luiz da Atena. Até logo, até sexta-feira com mais um Brasil Gente. Agora, também sexta-feira, será o Carlos Silva que irá apresentar aqui o Brasil Gente para você, ok? Uma boa tarde, até mais.